Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa palestra pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa atividade desta quinta-feira. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta oportunidade, por mais esta noite. Que seja, Senhor, uma oportunidade de bênçãos e de luzes para cada um dos irmãos que aqui se encontram, para aqueles que estão em suas casas assistindo também a nossa gravação. Ao final da noite de hoje, possamos levar também um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo hoje nosso amigo Edilson Ascenso, para fazer a palestra da noite. Pessoal, boa noite a todos. Alegria estar aqui mais essa noite fria, né? Noite gelada, né? E meu pai falava, tá frio pra cachorro hoje, hein? Tá frio, né? Mas, desculpa a brincadeira, mas, a bem da verdade, estamos felizes de estar aqui, mais essa oportunidade, né? A gente costuma dizer que as palestras, de uma certa maneira, são um pequeno estudo, né? Mas na noite de hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão. E nós estamos trazendo um personagem muito importante para a doutrina espírita, Chico Xavier. Queria lembrar que Chico nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, uma família numerosa, né? Vários irmãos, com muitas dificuldades, muitas restrições de toda a ordem, né? Perdeu a mãe logo na primeira infância, um espírito extremamente elevado, Maria João de Deus. Por conta disso, foi morar com uma madrasta, né? Uma senhora que o acolheu de uma certa maneira, a madrinha, né? Passou por situações difíceis. O pai consorciou-se novamente, né? Com Dona Cidália. A família se reuniu, mas mesmo assim as dificuldades continuaram. Era uma família extremamente numerosa, né? Chico também tinha diversos problemas de saúde. E logo na primeira infância ele se vê obrigado a trabalhar. É aconselhado, inclusive, pelo pároco da cidade para ele trabalhar, porque ele já, quando criança, ele já começa a ter algumas visões, né? Ele começa a perceber o intercâmbio do mundo invisível, né? Algumas comunicações, algumas percepções mediúnicas que, de uma certa maneira, eram incompreensíveis. Imaginem hoje uma criança nessas condições, o que se faria, né? E naquela época, então, poderia-se dizer que ele tinha algum tipo de problema mental, né? Ele começa a trabalhar logo cedo, inicialmente numa fábrica de tecidos, né? Posteriormente num armazém, até se empregar no Ministério da Agricultura, onde ele ficou 30 anos, né? Fui datilógrafo no Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo, que foi uma passagem até muito interessante. De maneira que a reflexão que eu proponho é o quão foi difícil a vida desse homem, né? Nada veio fácil para Francisco Cândido Xavier. Desde a infância, quando perdeu a mãe, as dificuldades com a família, problemas de saúde, etc. e tal, problemas inclusive de relacionamento com os irmãos ali, né, que mais adiante nós vamos falar. No entanto, ele conhece, logo na juventude, a doutrina espírita, né? Conhece a doutrina espírita por conta do casal que vai até lá em face da irmã, que tem problemas também de ordem espiritual,
né? E é apresentado a ele o Livro dos Espíritos. E ali, então, ele começa a compreender um pouco daqueles fenômenos que ele próprio não entendia também, a bem da verdade, né? Começa a compreender e praticar. E aí, meus amigos, começa toda a obra missionária de Francisco Cândido Xavier. Eu quero lembrar que esse é um espírito missionário, que ele veio com uma missão, com uma tarefa, escrever livros. E quem passa essa orientação para ele é Emmanuel, né? O benfeitor espiritual que o acompanha praticamente desde a juventude, né? Emmanuel aparece para ele em 1931. E logo em 1932, quando ele tinha 22 anos de idade, Chico escreve o primeiro livro, né? Parnaso de Além-Túmulo. Uma obra extremamente reveladora. Poesias, prosas, de poetas brasileiros e portugueses. E por que reveladora? Porque, a bem da verdade, fica então a interrogação. Como poderia aquele senhor, aquele jovem, com 22 anos de idade, que teve apenas o curso primário, escrever um livro nos moldes de Parnaso de Além-Túmulo? Isso causa muita repercussão. Porque se efetivamente ele tivesse escrito aquela obra, ele seria um gênio, não é? Aliás, Monteiro Lobato diz exatamente isso. Falou, olha, se esse homem escreveu essa obra, é necessário dar uma cadeira a ele na Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos também se manifesta sobre a obra, uma obra extraordinária, né? E perguntado lá no Pinga Fogo sobre como ele escrevia, né? E ele simplesmente relata, olha, eu era um simples cidadão, eu recebia aquelas mensagens e transcrevia. Mas a revelação foi muito grande, né? Imagine um impacto naquela época, em 1932, um livro nessas circunstâncias, né? Um jovem de 22 anos trazendo um livro de poesias. Não para aí. Essa foi apenas a primeira obra de Francisco Cândido Xavier. A segunda obra também muito reveladora, né? Cartas de uma Morta, escrito por sua mãe, Maria João de Deus. E ela traz revelações muito interessantes, inclusive ele faz perguntas à mãe sobre a vida no mundo espiritual, vida em outros planos de existência. E ela explica, está lá na segunda obra de Francisco Cândido Xavier. E através deles, meus amigos, Chico escreveu mais de 400 livros, né? Através desses espíritos amigos que estiveram ao longo dele, ao longo da vida, né? E Emmanuel teve um papel muito importante. Ele foi o coordenador de toda a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Um espírito extremamente disciplinado, preparado, participou da codificação. Tem textos de Emmanuel no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Relatando, inclusive, passagens dele em períodos anteriores. E Emmanuel traz para nós obras da sua lavra de forma extraordinária, né? Aliás, Chico Xavier se manifesta a ele e diz, Emmanuel, eu gostaria de escrever romances, como Zilda Gama escrevia, né? E Emmanuel fala para ele, olha, Chico, para que você possa escrever os romances, a sua mente tem que estar adaptada, você tem que estar preparado para o trabalho, né? E além disso, datilografar 1 hora por dia, além de escrever por outra hora. Ou seja, ele tinha que exercer todos os seus compromissos no Ministério da Agricultura e exercitar o trabalho fora do seu horário. E ali aparecem 5 obras extraordinárias, né? Através da lavra de Emmanuel, sem contar as demais. Mas em relação aos romances, há 2000 anos, onde Emmanuel, o orientador de Chico, retrata em primeira pessoa a sua passagem como senador romano, Públio Cornélios Lentulus. Ele demonstra como era orgulhoso ele próprio à época em que era senador romano, quando efetivamente tinha poder, né? O quanto o poder transforma, né? E ele relata com cenas extraordinárias. Eu fico me perguntando, quando li a obra,
e vi os detalhes que ele nos trouxe. Inclusive, no momento da crucificação de Jesus, ele narra o Gólgota, no momento sagrado. Eu fico pensando, como Chico Xavier poderia ter acesso a essas informações? Seria a opinião desse homem ou seria uma obra mediúnica através de espíritos que ali estavam presentes? Aliás, Emmanuel esclarece isso para ele. É como se ele estivesse num transe hipnótico, como se ele estivesse vendo as cenas que Emmanuel estava relatando na sua mensagem. É impressionante, né? Há 2000 anos, uma obra extremamente reveladora, porque Emmanuel se despe ali daquele espírito disciplinado para um espírito orgulhoso daquela época, né? Mas já na obra seguinte, 50 anos depois, Emmanuel já se transforma. Ele é escravo. Na passagem de Nestórios, na segunda obra. 50 anos depois da primeira passagem, ele relata a sua segunda encarnação como um escravo, já convertido ao cristianismo, né? Uma outra obra, talvez a mais fascinante e a mais extraordinária, Paulo Estevão, né? Uma obra extremamente reveladora. Emmanuel traz as passagens do Evangelho primitivo. Aliás, no próprio índice da obra, no próprio prefácio, ele fala, olha, vão duvidar do que aqui eu vou escrever. Eu não tenho pretensão de reescrever a história, né? Mas vou dar detalhes do que efetivamente aconteceu. E ele narra, desde a chegada de Saulo, aquele orgulhoso juiz da lei, né, a Jerusalém, até a sua transformação em Damasco e a crucificação lá em Roma, né, a decapitação dele lá em Roma. Uma obra extraordinária. Para mim, Paulo Estevão é a obra-prima da doutrina espírita na Lavra de Francisco Cândido Xavier. Tiveram outras. Ave Cristo, onde ele relata a saga dos primeiros cristãos. O quão foi difícil para aqueles homens primitivos colocarem aquela mensagem adiante. E o livro Renúncia, uma obra também onde ele conta a história de Alcione, que ela se compromete a reencarnar para ajudar uma pessoa. Então são 5 obras, são 5 romances mediúnicos que são extraordinários. Mas além dessas obras, Emmanuel também escreve outras, obras esclarecedoras, né? Talvez a mais impactante seja A Caminho da Luz. E ele escreve essa obra em 1939. A Caminho da Luz ele escreve em 30 dias, onde ele relata desde o início da orbe, da primeira reunião dos espíritos para a formação desta ordem, até aquele momento fatídico, próximo da Segunda Guerra Mundial. E é uma obra onde ele traz datas, traz personagens, traz informações reveladoras. Eu fui pesquisar. Quando eu cheguei a olhar aquelas mensagens, eu fui confrontar os livros de história. Como Francisco Cândido Xavier poderia ter acesso àquelas informações? Em 1939, nós não tínhamos nem a televisão. Pedro Leopoldo não tinha biblioteca, não tinha Google, não tinha inteligência artificial, não tinha nada, né? E aí, meus amigos, a gente precisa olhar para esse cidadão e ver o tamanho dessa obra. Como poderia Francisco Cândido Xavier ter acesso a tamanha informação, né? E, evidentemente, não parou aí. Emmanuel trouxe outras obras extraordinárias, a coleção Fonte Viva, né? Onde ele traz trechos do Evangelho, agora analisados à luz da doutrina espírita. Livros também extraordinários. Outros espíritos também escreveram através de Francisco Cândido Xavier. Outros espíritos muito importantes, né? Humberto de Campos, por exemplo, que desencarnou em 1934. Humberto de Campos, que era jornalista, conheceu Chico, conheceu a obra de Chico, conheceu Parnaso da Lentuno e posteriormente escreve nas edições seguintes de Parnaso. Interessante isso, né? Porque ele participou em vida e depois da sua desencarnação. Obras de Humberto de Campos também extraordinárias. E o mais interessante, Emmanuel prefacia todos os livros de Chico Xavier, exceto os de Humberto de Campos. Tamanha confiança que ele tinha nesse espírito, né?
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A obra extremamente reveladora, aonde ele fala da vida, do nascimento do Brasil no plano espiritual. Por que o Brasil foi descoberto por portugueses? Por que o Brasil não se fragmentou? Qual é a missão do Brasil no mundo? Por que a árvore da Palestina foi transportada para cá? Informações de Humberto de Campos. Né? Outras obras extremamente interessantes de Humberto de Campos, que ele nos traz Crônicas de Além-Túmulo, onde ele vai buscar personagens da história. Ele se encontra com Judas Iscariotes. Pergunta a Judas. E aí, foi assim mesmo como narrado nas Escrituras? E Judas disse, sim, eu falei. Mas ele faz uma advertência a Judas. Vendi Jesus por 30 moedas. Hoje se vende por muito menos. E é uma realidade. Né? Humberto de Campos, inclusive, assinava inicialmente como Humberto de Campos e depois passa a assinar como Irmão X. Porque naquela ocasião, a Federação Espírita Brasileira e Francisco Cândido Xavier foram processados pela família. Queriam os direitos autorais da obra do morto. Né? Uma batalha judicial vencida pela Federação Espírita Brasileira e por Francisco Cândido Xavier, visto que a morte encerra a personalidade. Né? Depois a família veio se ali constituir com o Chico Xavier novamente no futuro. Né? Então Humberto foi realmente um espírito muito importante nas obras de Chico. E na minha opinião, talvez o mais importante, depois de Emmanuel, André Luiz. André Luiz aparece para Chico Xavier. Aliás, no livro Voltei, irmão Jacó, o Jacó, que era espírita, enquanto encarnado, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, se apresenta a Francisco Xavier desencarnado, já o Jacó desencarnado, diz, olha, eu queria escrever aí. E aí Chico diz, olha, o telefone sempre toca de lá para cá, você tem que esperar a sua vez. Já chegou agora, quer sentar na janelinha. Né? Que nem o Romário fala, chegou, já quer sentar na janelinha. Não pode. Aí ele explica que André Luiz ficou 700 dias sermonizando com Francisco Cândido Xavier, para trazer aquelas revelações. Né? E Jacó então falou, mas eu sou espírita, o sujeito nem espírita era, pô. Pois é, mas tem que haver a sintonia do espírito, a harmonização do ambiente. Né? E André Luiz, na minha opinião, traz assim, através das suas obras, A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 livros. Né? A Vida no Mundo Espiritual, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, extremamente reveladora. O Nosso Lar. Eu, quando li Nosso Lar a primeira vez, falei, esse Chico é meio doido. Não é possível. Uma cidade no mundo espiritual, ainda na atmosfera do Rio de Janeiro, com vida, com pessoas, com personagens, com interação, com ônibus, com praças, com jardins. Falei, não é possível. Isso aqui é... Eu praticamente deixei o livro de lado e falei, isso aqui é obra de ficção científica. Não é obra da doutrina espírita. O próprio Chico duvidou, a ponto de ser convidado por Emmanuel e pelo próprio André Luiz e visitar a colônia Nosso Lar, aonde ele estava, e não teve acesso a tudo, só as imediações da colônia. Uma colônia espiritual criada e plasmada por portugueses do século XVI. Uma cidade espiritual vinculada ao estudo e ao trabalho. Algo extremamente revelador. Ele fala de vida, ele fala de casamento, ele fala de água, de animais, ele fala de tudo. Uma obra que não choca o que Kardec nos trouxe. E eu acho que é isso que é importante que a gente venha relatar. Tudo que Chico Xavier nos trouxe, e André Luiz em suas obras, não contraria os ensinamentos da edificação, mas em absoluto, ele complementa as informações. Como é que nós poderíamos ter apenas 5 obras fechado a codificação? Então vem o André Luiz e conta aspectos do dia a dia da vida no mundo espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, que é o livro mais adiante da coleção do Mundo Vida Espiritual, lá no prefácio ele diz, olha, os personagens dessa obra são pessoas como nós. Não tem heróis aqui. Não tem super-heróis. São apenas personagens
igual nós, que vivem e precisam reparar os seus erros. Então são obras que Chico nos traz, através de André Luiz, assim, com muita revelação. O livro Os Mensageiros, que já apareceu também no cinema, né? Que fala dos médiuns, em especial aqueles que assumem um compromisso no mundo espiritual, reencarnam e falem na matéria. Né? O livro número 3, Missionários da Luz, já falamos sobre ele aqui, uma obra também reveladora. Fala do perispírito. O livro Libertação, do processo obsessivo no mundo maior, problemas da mente. Entre a terra e o céu, relação entre as pessoas, encarnados e desencarnados. Essa obra é uma obra muito interessante porque ela começa na Guerra do Paraguai, as famílias vão se entrelaçando, reencarnando e todas elas tentando reparar os nossos erros. Como exatamente acontece conosco, na nossa família. Ou não é assim, Wilson? Exatamente assim. Ele fala da mediunidade em 2 obras, Domínios da Mediunidade e Mecanismo da Mediunidade. No livro Sexo e Destino, onde ele trata de problemas da sexualidade, já na década de 40. Né? Assim, então ele traz muita informação sobre como se dá a vida no mundo espiritual. E eu que pensava que ia morrer e ia descansar. Né? Só que não. Muito trabalho no mundo espiritual. Até assistir palestra a gente vai ter que assistir lá. É por isso que a gente já vai acostumando aqui. Né? A gente já vai assistindo palestra, fazendo palestra, para a gente se acostumar. Que quando chegar lá, Wilson, você vai se lembrar que quinta-feira é dia de palestra. Vai ter que ir lá. Dia e hora mais. Eu me recordo, meus amigos, uma passagem muito interessante, um curso. Muito comum agora curso na Casa Espírita, né? Aí o sujeito estava matriculado. Tinha muita gente matriculada no curso lá. Mas naquele dia 2 não foram. André Luiz narrando a história. Aí olharam lá e falaram, faltou 2 aí. Como é que estão esses 2 que não vieram no curso hoje? Aí eles vão lá. Na casa do sujeito. Um estava lá, não conseguia sair do corpo, porque na hora do jantar ele tinha ofendido um desencarnado que foi tirar satisfação contra ele. Ele saía do corpo, o cara lá, você falou de mim aí? Tirou a satisfação dele. Não foi no curso, faltou no curso. E o outro que estava pensando em outras coisas. Já tinha lá umas senhoras muito próximas dele. Não, hoje ele não vai, não. Hoje ele vai ficar por aqui com nós mesmo. E foi. Né? Ou seja, no mundo espiritual também tem curso, gente. A gente tem que se acostumando. Né? Brincadeiras à parte, ele relata a vida no mundo espiritual como ela é. Né? Assim como o Nelson Rodrigues também nos trouxe. Mas ele não parou aí, meus amigos. E o que dizer das cartas consoladoras? Né? Foram praticamente 10.000 cartas consoladoras a pais e mães, parentes que perderam seus filhos, que iam até Uberaba, já na segunda fase da sua vinda, receberam uma informação de um ente querido, onde ele não tinha nenhum acesso àquelas informações e ele narrava aspectos daquela pessoa que o procurava, do desencarnado. O quanto isso foi útil, né, para aquelas pessoas que acreditaram na imortalidade. Acreditaram que os seus entes queridos, muito embora desencarnados, estavam no mundo espiritual, mas estavam vivos. Porque a vida não cessa no túmulo. Ou seja, no mundo espiritual ela continua. E a prova eram as cartas que ele produzia. Né? O consolo que ele dava àquelas famílias. Mas eu falei no início que o problema era a reflexão que nós precisamos fazer. Porque veja só, um sujeito nessas condições, com fragilidade física, ele tinha problemas de toda ordem, inclusive na vista. Vocês devem se recordar daquela passagem em que quando ele estava com problema numa vista, né, o Emmanuel perguntou, mas e a outra? Como é que está? A outra está boa, então vamos escrever, vamos trabalhar. Né? Aproveitar essa oportunidade. Né? Aliás, eu tenho um tio que, para mim, esse é um exemplo para mim de vida. Né? E hoje eu tive a notícia que ele está perdendo a visão. Né? Uma vista já perdeu, a outra está com 10%. Aí falando com ele hoje, ele falou assim, mas 10% está bom, porque eu ainda tenho chance de recuperar. Falei, é isso aí. Né? Você veja só que mesmo diante da dificuldade, né,
sempre a gente está próximo de ver o lado bom da coisa, né? E aquilo lá me desarmou, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, o sujeito praticamente não está enxergando e ainda não reclamou. Não reclamou, né? Ou seja, ele me mostrou assim, me deu uma lição, né? Aliás, não foi a primeira, né? Não foi a primeira. Esse homem acho que vai direto lá para o céu, vai passar direto, não vai passar nem na região umbralina, né? Mas enfim, Chico também teve essa missão. Um espírito que tinha muitas dificuldades, problemas financeiros. Chico não recebeu nenhum tostão por mais de 400 obras. Ele poderia ser um homem milionário, mas abriu mão da renda em favor da Federação Espírita e do Espiritismo. Deu o seu testemunho. Se espíritos dessa elevação se aproximaram dele, é porque ele permitiu, ele ofereceu a sintonia. Ou seja, ele estava apto a receber essas informações. E ele já dizia isso. Os ruins não passam perto. Ou seja, só aqueles que realmente estavam aptos estavam próximos dele. Isso é um exemplo para todos nós. Não é? Um exemplo de nós entendermos que nós temos uma missão, que nós precisamos enfrentá-la, mesmo diante das dificuldades que são inerentes a todos nós. Todos nós temos as nossas missões. Não é? Eu tenho a minha, os senhores devem ter a dos senhores, todas elas, segundo André Luiz, vinculadas ao bem e à caridade. Porque quando nós desencarnarmos, meus amigos, e nós vamos desencarnar, vai chegar o momento em que o nosso nome vai estar lá numa certidão de óbito. Vai chegar esse momento. Mas quando isso acontecer, lá no mundo espiritual, nós precisamos interrogar a nossa consciência e dizer, olha, eu fiz o que era possível dentro das minhas limitações. Pratiquei o bem naquilo que foi possível. Exerci o meu trabalho no bem da maneira que foi possível, porque não nos foi pedido nada além disso. Tudo que Jesus nos trouxe foi através dos seus exemplos, da simplicidade. Jesus não trouxe fórmula rebuscada, em absoluto. Jesus trouxe humildade. E às vezes a gente fica apegado a determinadas situações, sentimentos, emoções, que inclusive dificultam o desencarne do espírito após a passagem para o mundo espiritual. E Chico era tão humilde que desencarnou um dia em que ele próprio previu. O Brasil estará muito feliz. 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa. Foi justamente por isso. E agora muito próximo, né? Não só da Copa do Mundo, que nós estamos vivendo, a Copa do Mundo, mas também a data do desencarne de Francisco Cândido Xavier. Nós, enquanto espíritas, meus amigos, ainda não conhecemos, nós enquanto espíritas, a magnitude desse homem, o tamanho de Francisco Cândido Xavier. Né? Quão grande foi esse personagem, que foi eleito, inclusive, o maior brasileiro de todos os tempos. Foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel, né? Assim como André Luiz, né? Na condição de Carlos Chagas. Ou seja, foi um sujeito extremamente comprometido com o trabalho. Não modificou nem alterou nada do que Kardec nos trouxe na codificação espírita. Porém, acrescentou. As obras são as obras complementares. Assim como no direito nós temos a Constituição Federal, que é a Carta Magna, e nós compreendemos que a codificação pode ser assim colocada, existem as leis infraconstitucionais. Os livros de Francisco Cândido Xavier. Tudo aquilo que ele nos trouxe. E está tudo aí para ser identificado. Nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. É um livro extremamente interessante, que narra esses personagens que se confundem na condição de marido, mulher e assim por diante. Né? Esse livro foi escrito há mais de 80 anos. E quando a gente olha e lê essa obra, você fala, parece que foi escrito ontem. Parece que foi publicado ontem. Parece que a TVT noticiou ontem esse relatório. Mas não, foi há 80 e tantos anos atrás que ele escreveu isso. E eu tive a oportunidade de ver essa obra lá em Uberaba, quando eu fui no Museu Francisco Cândido Xavier. Né? A obra datilografada, um calhamaço assim. Impressionante. Falei, meu Deus do céu. Né?
O sujeito ainda datilografava, não tinha nem secretária, viu? Ele mesmo que fazia o negócio lá, sentava na máquina e punha aquele calhamaço no papel. Não devia ser fácil, né? Quem usou máquina de escrever aí sabe, né? A maioria aqui não sabe o que é máquina de escrever, viu? Mas a gente que é mais assim, nessa época, né? Sabe o quanto era difícil, né? Escrever com a máquina carbonatada ainda. Meu Deus do céu. Então, tudo isso demonstra a grandeza desse Espírito, que infelizmente ainda não é reconhecido. Se nós, por conta espírita, imagina para os outros. Eu não vejo na universidade ninguém estudar a obra de Francisco Cândido Xavier. Ninguém estudar esses livros, ninguém o conhece, né? Mas eu quero lembrar que muitos artistas também ficaram conhecidos só após a sua morte, né? A obra ficou ali e ela está aí para nós, ao nosso alcance, para nós estudarmos, para nós aprendermos com todos os ensinamentos. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer é que, por mais que a gente pudesse duvidar da existência da vida no mundo espiritual, Chico nos mostra o contrário. Porque jamais seria possível um homem, na condição em que ele estava, escrever tantas obras como ele escreveu, sobre todos os assuntos. Chico trouxe romances, obras científicas, obras infantis, poesias. Amigos, que homem é esse? Que nós não podemos esquecer, né? E principalmente, digo agora, nós enquanto espíritas, né? Que nós não podemos deixar morrer a figura de Francisco Cândido Xavier. Exemplo de humildade, de trabalho, de dedicação, de fidelidade, inclusive à doutrina espírita, né? Eu me recordo do programa Pinga Fogo, programa de maior audiência da TV Tupi. Eu não lembro porque não era na minha idade, né, Wilson? Não tinha nessa minha época. Mas ele, quando perguntado, inclusive, sobre a passagem de Arigó, ele falou, olha, se por um dia ou por alguma ocasião eu envergonhar a doutrina, que eu seja retirado, ou seja, que eu seja levado. Ele honrou tudo aquilo que fez. Exemplo para todos nós. E como Jesus nos disse, né? Ou seja, eu posso fazer o que você faz e muito mais, que nós possamos olhar um pouquinho para esse homem, né? Por o trabalho dele, para a dedicação, a gente pode fazer um pouquinho mais, né? Evidentemente, meus amigos, que nós estamos muito longe de Francisco Cândido Xavier, é muito, mas a gente pode se esforçar um pouquinho mais, né? Pessoal, é o que eu tinha para a noite de hoje, é o que eu queria trazer essa pequena reflexão, porque quando lembra a Copa do Mundo, a gente vai ser campeão, né? Daqui a... O pessoal não concordou muito, mas eu coloquei no bolão lá, viu? Coloquei no bolão. E se o Brasil for campeão, espero que sim, né? Nós ainda vamos nos recordar daquele momento, né? Da conquista do campeonato e, por consequente, da passagem de Francisco Cândido Xavier. Obrigado, gente. Vamos fazer uma prece? Elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos orientam, nos dão intuição, caminho. Que nós possamos, Pai, aproveitar esse ambiente previamente preparado, a fluidoterapia, a água magnetizada, e levarmos para os nossos lares um pouco de conforto para o nosso espírito, um pouco de entendimento e paz para a nossa realidade. Que Jesus, nosso Mestre, esteja ao nosso lado. Que Francisco de Assis, que é o patrono desta casa, e sua falange de espíritos, esteja conosco. Que nós possamos, Pai, retornar aos nossos lares, estarmos aqui nas próximas jornadas, se Deus assim permitir. Que assim seja.